Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mulher Mais Podcast, porque a experiência é a sua melhor essência. Meu nome é Mariane Baldez, host deste podcast, também designer de calçados e acessórios da marca Bebrand, lá no Instagram, @bebrandloja, e o meu pessoal, mari.baldez. Como é de praxe, nunca posso me esquecer de pedir para vocês deixarem o seu like, curtirem esse conteúdo e se inscrever no meu canal. E ativar o sininho lá para todas as vezes que sair um novo capítulo, vocês serem avisados de primeira mão. Gente, nosso assunto de hoje é simplesmente the best. Eu acho principalmente para as mulheres. Eu amo. Trouxe aqui a doutora Márcia Moreira, cirurgião plástica. Como vai, doutora Márcia? Oi, Mari, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Uma honra receber uma cirurgião plástica. Gente, adoro esse assunto. Eu acho que todas as mulheres. Vamos ter uma conversinha sobre cirurgia plástica, né? Vamos. Sobre todas elas, né? Inclusive, gente, a pauta de hoje são as novas tendências em lipo e outras cirurgias plásticas. Tem agora da lipo LED, né? Que foi... Tá uma moda danada dessa lipo LED. A lipoaspiração, ela tem mudado um pouquinho, né? Tem, A gente tem integrado aí nela tecnologia, né? Então, tá tendo algumas mudanças na lipoaspiração de uns 2 anos para cá. Porque no passado, a gente fazia lipo simples, a gente fazia uma lipo manual. Então, você tinha ali uma área adiposa, que você injetava uma solução para diminuir o sangramento local, e aí você fazia a aspiração daquele conteúdo de gordura. E aí, o que acontece? Em algumas regiões do corpo, principalmente o abdômen, essa pele ficava flácida, porque você tinha tirado o revestimento. Então, a lipoaspiração é um procedimento que ela começou há mais ou menos 25 anos, na década de 80, com um francês chamado Illoux. Então, o Illoux foi o grande descobridor da lipoaspiração. A primeira lipoaspiração no Brasil, Mari, ela foi feita no Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores do Estado. Olha! E numa paciente lá. Então, foi a primeira experiência com lipoaspiração no Brasil, foi nos Servidores do Estado. Inclusive, é considerada uma cirurgia mais de alto risco, não é a lipo, não? A lipo, ela não é uma cirurgia de risco. A lipo é a cirurgia mais feita no Brasil hoje. Então, a quantidade de lipoaspiração feita é muito grande. O grande problema da lipoaspiração é que ela desidrata muito o paciente. Ela desidrata e ela leva a anemia. Porque como é um procedimento às cegas, você não tem como cauterizar o vaso. E às vezes esse vaso fica sangrando mais um pouquinho. Isso leva alguns pacientes à anemia. E aí, com isso, quando você faz grandes cirurgias com grandes conteúdos de lipoaspiração aspirados, normalmente são aí que surgem os problemas que a gente escuta na imprensa. Mas a lipoaspiração, o índice de complicação dela é muito baixo, porque a gente tem que lembrar que ela é o procedimento mais feito no Brasil hoje. Olha que incrível, achei que era fácil. Não, a lipoaspiração, né? É a lipoaspiração. A lipoaspiração, prótese de mama seguida de face. Prótese de mama, todo mundo quer uma prótese de mama, né? Então, a lipoaspiração é um procedimento muito consagrado, sabe? Então, a gente, na década de 80, 90, até os anos 2000, a gente fazia a lipoaspiração manual. Depois a partir de 2005, começou um aparelho que chama Vibrolipo. Que é um aparelho de aspiração onde o cirurgião é mais confortável para o cirurgião, que ele diminui o movimento do ombro dele, porque como são movimentos repetidos, os nossos ombros sofrem muito. E o Vibrolipo veio com a promessa de sangrar menos, diminuir a quantidade do sangramento e fazer uma retração de pele, que é o grande problema da lipoaspiração, porque você tira a gordura e o tecido fica flácido. E você precisa retrair esse tecido. E a minha dúvida sempre foi essa, sabia, doutora? Principalmente quem tem muita pele, né? Exatamente. Eu até brinco muito com as minhas pacientes que a cirurgia plástica é muito fácil, Mari. Onde está gordo, você limpa. Onde está flácido, você corta.
não tem sucesso. Isso é a cirurgia plástica. Você vai tirar o que tá gordo e cortar o que tá flácido. Que tá flácido. Entendeu? Então, numa forma muito fácil de ser dita, isso é o que a gente faz. E aí, a partir da década de... A partir de, se eu não me engano, 2018, 2019, se começou tecnologias para lipoaspiração. Então, a gente veio com várias tecnologias hoje. Então, hoje a gente tem o laser, que já no passado foi usado e fazia queimadura de pele. Olha. E esse laser hoje, ele volta com uma técnica de one step, eu até vou falar, que é o que eu uso. É para retração da pele? Para retração da pele. Retração da pele. Então, quando você tem uma pele que você fica na dúvida se ela vai retrair somente com a lipoaspiração, você parte para as tecnologias. Então, você vai ter o laser hoje, que é o one step, que é um aparelho que vai um físico junto para a sala, para medir a temperatura do laser. Olha que incrível. E aí mudou demais. Mudou As muito técnicas mais. mudaram. Mudou muito. O laser, ele vem com a promessa que ele diminui um pouco o sangramento, diminui a dor pós-operatória. Isso é muito interessante. As pacientes de lipolaser, elas referem muito menos dor do que as de lipo normal. Isso é interessantíssimo. Muito. Porque a lipoaspiração é um procedimento doloroso a princípio. É claro que o limiar de dor... Fica dolorido, né? Fica dolorido. Nunca fiz, mas eu tenho vontade de fazer. Mari, as costas doem com a lipoaspiração. Não vou conseguir sentar. As costas doem muito com a lipoaspiração. Porque é como se você tivesse tido um trauma local. Como você tá quietinho... É igual de uma pancada, eu acho. É como múltiplas pancadas. Quando você tá quietinho, tá tudo bem. Quando você se movimenta, é que dói. Você vai começar a malhar, eu acho. Só que é aquela dor bem mais... Exatamente. Mais forte. E aí, o que acontece? Aí a gente veio com laser. Em 2020, surgiu muito forte o Renuvium, que é o gás hélio. Então, o que a gente vai ter hoje para retração de pele? A gente tem o laser, que é térmico, com calor, para retrair a pele. Veio o Renuvium, que é o gás hélio, que faz uma retração de pele. Veio o Vaser, que é o ultrassom. E agora chegou o Body Tight, que é a radiofrequência. E como escolher cada um desses? Mari, vai depender muito do cirurgião e da familiaridade do cirurgião com a aparelhagem. Porque até a gente, para levar isso para o centro cirúrgico, para chegar até vocês, a gente tem medo. Porque a gente tem medo de queimadura de pele. Que esses procedimentos podem ocasionar. Entendi. Então, a gente vai muito da experiência do cirurgião, da familiaridade dele. O que eu posso dizer é que o Vaser é muito bom. Ele surgiu com um colombiano, o Rojos. E é o princípio da lipo HD, que é aquela lipo de altíssima definição. Já ouvi falar dessa lipo. Que é altíssima definição, ela. É boa para esses flancos? Ela é boa para os flancos. Tem cirurgião que chega a fazer os retos abdominais. Só que essa lipo, ela é de exclusão. Você só pode fazer nela num paciente que tem índice de massa corpórea menor de 26. Tem que ser uma pessoa já mais magra, né? São pacientes mais magros e muito disciplinados. São pacientes obstinados com dieta e são pacientes que malham constantemente. Um paciente que ele quer fazer a lipo HD, ele tem que mudar o estilo de vida dele. É mesmo? Porque quando a gente lipa, a gente tira toda a gordura de uma área. E quando a gente tira aquela gordura dos gominhos, ele vai engordar onde não tirou, que é do lado. Eu ouvi isso ontem. Não sei onde que eu estava vendo, falando isso, que onde tirou não engorda, mas dos outros lados, sim. Isso, a gente deixa um revestimento de 1 centímetro. Então, aonde a gente tirou, não engorda mais, porque você tirou todo o coxinho. Ou seja, a pessoa tem que fazer dieta o resto da vida. Ela tem que ser muito disciplinada, porque se ela engordar, o resultado estético é muito ruim. Mas doutora Márcia, com a idade a gente vai ficando mais light com a malhar. Não é mais light. Eu, por exemplo, amo malhar. Mas eu já não malho mais como eu malhava antes, né? Assim, era treino. Era Caxias, não podia viajar, porque eu tinha que malhar. Hoje eu já me dou o luxo de comer um doce, de sair. Pois é, esse é o nosso grande problema dessas lipos de altíssima definição, porque a vida é dinâmica, ela não é estática. Então, você daqui a 10 anos, você não representa o seu hoje. É. Então, muda.
A maioria de nós, cirurgiões plásticos, a gente faz, vamos colocar assim, que a gente também quer acompanhar as novidades. Sim. Mas a gente tem medo do dano que isso pode levar a longo prazo. Então, a gente hoje tem feito a median definition, que é você limpa um pouco mais na área dos oblíquos, que a pessoa já faz aquela transição, mas você não faz uma coisa tão marcada como a high definition, que seria HD, entendeu? Entendi. E aí você vem com essa tecnologia. Então, assim, para o público entender bem, o que acontece hoje no Brasil? A gente vai ter, quando você procura, então você procurou um cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração. Aí você é um paciente que tem a sua pele, que o cirurgião fica na dúvida. Se precisa de tecnologia para fazer a retração, para quando você não sentar, não ficar sobra de pele, ou se você não precisa. Se o seu cirurgião acha que você precisa, ele vai lhe oferecer tecnologia. O que ele pode te oferecer? O Renuvium, que é o gás hélio, o laser, que é o One Step. Ele pode te oferecer radiofrequência, que é o Body Tight. E ele pode te oferecer o ultrassom, que é o Vaser. E o que você aceita e o que você não aceita? O que a gente sabe é que o Renuvium, agora, em março, ele acabou de ser proibido nos Estados Unidos. Porque ele fazia muita fibrose nos tecidos. Então, o Renuvium acabou de ser proibido nos Estados Unidos. No Brasil, ainda é permitido. O laser, muito cirurgião plástico tem medo. Porque a gente tem medo de queimadura. Eu tive... O que acontece? Surgiu uma técnica que chama One Step. Que o físico vai para a sala junto com o aparelho de laser. E eu tive coragem de fazer isso porque eu tive uma experiência com isso no tratamento de feridas. Olha, cicatrizações. De cicatrizações. Olha que e eu colhi a gordura para usar a célula tronco nas feridas. E comecei a ver a área doadora que eu colhia. E aí eu comecei a ver que aquilo valia a pena e que era muito legal. E aí eu trouxe... Ou seja, foi um experimento. Foi um experimento. Porque é difícil para a gente fazer essa transição, para levar para o nosso consultório. Porque quando você procura a gente, você acredita no que a gente está falando. Sim. Então, assim, a gente tem que levar com segurança para vocês. Então, com isso, eu fiz muito isso e tive a certeza que eu podia fazer na lipo laser. E aí, você ainda tem a radiofrequência hoje, que é o Body Tight, que está começando a vir cada dia mais. Mas a gente já sabe que o Body Tight ele não substitui uma cirurgia. Se você tem a indicação de tirar pele com a radiofrequência, realmente você tem que tirar. Tem que tirar. E o Vaser, que é o ultrassom, a Anvisa proibiu no Brasil. Então, para retração de pele hoje, quando você procura algum de nós, você vai ter ou o laser, ou a radiofrequência, ou que é o Body Tight, ou o Renuvium. Então, corte já não existe? Não. Não existe mais, quase. Existe. Toda essa tecnologia, no início, nós ficamos muito empolgados. Porque a plástica, quanto mais bonita ela é, quanto menos corte ela tem. Só que essas grandes quantidades de pele, ela não substitui. Então, se você visa uma barriga retinha, mesmo depois de ter filho, que tem uma pele mais flácida, você ainda continua tendo que fazer o corte. São pouquíssimas indicações de retração completa dessas peles. Quando é uma pessoa mais nova, mais jovem, né? Isso, pessoas mais jovens. Uma pele... Até porque a espessura da pele muda também. Isso. Tem que ser pessoas de pele grossa. Pessoas de pele fina, essa retração é muito baixa. Muito baixa. Então, são pessoas de pele grossa. Entendeu? Então, a gente vive essa mudança hoje na lipoaspiração. Gente, eu entrei num assunto, um assunto que eu gosto tanto, mas eu nem fiz sua apresentação. Deixa eu só dar um espacinho e fazer a apresentação da doutora Márcia. Eu fiquei tão assim louca, porque é um assunto que eu adoro. A gente adora falar. É tudo que envolve beleza, né? Acho que hoje nem só as mulheres, mas os homens também, né? Também.
Então, gente, o currículo da doutora Márcia, assim, é um briefing sobre Márcia Moreira, doutora Márcia. Ela é formada em medicina na Universidade de Brasília, formada em cirurgia plástica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a serviço do professor Pitangui, né, do doutor Ivo Pitangui, e na clínica do doutor Ivo Pitangui. Especialista em cirurgia plástica e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é SBCP, médica cirurgiã plástica na unidade de oncologia, cirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal e especialista em bioética pela Universidade do Porto. Nossa! Que currículo riquíssimos, né? Eu não sei o que é a bioética, mas daqui a pouco a gente entra lá para entender um pouco. Mas voltando nesse assunto, gente, que eu acho que é muito legal essa coisa da lipoaspiração, porque todo mundo quer fazer uma lipozinha, né? Mari, a lipo é uma das coisas mais legais, porque onde está gordo, só a lipo tira. Mas as pessoas têm muito medo da lipoaspiração. É muito comum chegarem no meu consultório as pessoas assim, falarem, doutora, eu não quero fazer a lipo. Tem medo da perfuração. Eu tenho medo da perfuração. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Isso é muito comum. Eu atendo muitos pacientes assim. Mas o que acontece? Porque lá atrás já houve muita coisa. Então, o que acontece? Quando você faz uma mama, por exemplo, se você não aspira a lateral mamária ou a região axilar, o acabamento fica feio. Então, a lipoaspiração, às vezes eu costumo brincar, que ela tá para a vida do cirurgião plástico igual a internet está na vida da gente. O cirurgião plástico sem a lipoaspiração, ele é incompleto. Porque você vai fazer uma mama, se você não limpa a lateral mamária e a região axilar, sobra gordura. Aí você coloca o sutiã e aquela pele sobe, porque não limpou aquilo ali. Se você faz um abdômen e não limpa as regiões dos flancos ou pubis, não fica harmônico, né? O acabamento não fica bonito. Então só a lipo leva a esse acabamento. E aí, aonde é o grande risco das perfurações, que é uma coisa que as pacientes me perguntam muito. Doutora, eu não quero, eu tenho medo porque vai me perfurar. A lipoaspiração, ela é um procedimento de tato. Ela é feita às cegas. Então, inicialmente, eu costumo fazer dessa forma, a gente coloca uma camada de soro. Quando a gente coloca essa camada de soro, a gente imediatamente já separa o tecido gorduroso do músculo. E quando a gente leva um paciente para a sala, a gente leva esse paciente estudado. Então a gente sempre pede uma ecografia de parede abdominal, uma ecografia de abdômen total, para descobrir se esse paciente tem uma hérnia, que aí sim é uma contraindicação à lipoaspiração. Entendeu? Se ele tiver uma hérnia. Se ele tiver uma hérnia, aí realmente não pode, porque pode entrar ali no saco herniário e entrar na cavidade abdominal. Então, se você vai com o paciente com estudo da parede abdominal dele, ou seja, você tem uma ecografia, você tem uma ecografia de abdômen total, se você tem dúvida, você pede uma tomografia, você pode chegar até a pedir ressonância em algum paciente que você tenha dúvida. A gente não tem medo de estudar o paciente. Então, o que é muito legal? E isso é uma coisa que eu queria frisar muito aqui, porque nós somos médicos. Nós somos médicos. Sim. Então, nós temos que fazer diagnóstico nos nossos pacientes. Tudo na medicina é diagnóstico e tratamento. Certo. Então, você fala assim, eu quero tanto fazer uma limpinha, eu vou fazer uma limpinha. No consultório, por exemplo. Esses são os grandes problemas, que é quando você banaliza o procedimento que você será submetido. É essa banalização. Então, quando você se procura algum profissional, isso é muito importante as pessoas saberem, elas têm que se estudarem. Então, assim, tem que fazer uma ecografia de parede abdominal. Se o profissional tem dúvida, ele pode pedir uma tomografia computadorizada do abdômen. Então, você entra numa sala cirúrgica com planejamento operatório. Certo. Aí sim você está seguro, entendeu? Então, assim, eu morro de medo, fulano morreu de lipoaspiração. Isso é raríssimo. É porque é engraçado, quando esses casos vêm à tona, eles
alardeiam, né? Ele vem com, assim, a mídia social cai muito em cima disso. Porque na verdade a gente pega pessoas sadias e vamos tratá-las. E aí quando alguma coisa dá errado, não é para dar errado. Porque você está trabalhando com pessoas sadias que não, a princípio não precisariam daquilo. Entendeu? Certo. Então, por isso que a imprensa fica tão revoltada, as pessoas se revoltam, a família fica revoltada. Porque não é para acontecer, entendeu? Então, assim, o que eu acho de cirurgia? Eu sou uma cirurgiã muito ativa, eu tenho vários anos de cirurgia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais de grande magnitude, de ver coisas complexas. Então, o que acontece? Quando você faz tudo certo, que você não tem medo, que você faz o diagnóstico, que numa intercorrência você trata, porque as intercorrências elas existem. Sim, qualquer área. Qualquer área. Vai dar tudo certo. Agora, quando você subestima a intercorrência que você tem, aí que os problemas acontecem. Entendeu? Entendi. Então, vamos trazer uma coisa que a mídia traz aqui, que eu acho. Outro dia, anteontem, chegou uma paciente no meu consultório e falou assim, doutora, você viu a paciente que morreu em Belo Horizonte? Lipo, mama e abdômen? A família ficou tão revoltada, exumaram o corpo. Não. Aí descobriram que liparam 10% do volume corpóreo. 10%. Então, o que acontece num procedimento dessa magnitude? Você faz uma mama, que é uma cirurgia de 3 horas, um abdômen, que é cirurgia de 2 horas e meia, 3, e uma lipo aí de acabamento, 2 horas. Vamos botar isso. A gente sabe que os nossos pacientes, eles são rígidos. Eles aguentam até 6 horas de cirurgia. Mais de 7 horas de cirurgia começam as complicações. Sim. E aí, o que acontece? Quando você faz uma lipoaspiração, você desidrata muito o paciente. E você faz anemia, porque você ficou aquele vasinho sangrando. Sim. Você não conseguiu cauterizar o vasinho. Então, o que acontece? Você fez uma cirurgia aí de 8, 10 horas. Porque mama é mais demorado, né? Mama são umas 3 horas. Você fez uma cirurgia de 8, 10 horas. E aí a pessoa está desidratada e está com anemia. Aí, por exemplo, você quer encarar uma cirurgia desse porte? Eu, como estética, acho isso uma loucura. Não acho legal. Mas tudo bem, vamos supor que alguém queira. Então tudo bem. Você vai ter uma UTI reservada para essa pessoa. Você vai avisar o seu paciente que se ele precisar transfundir, ele vai transfundir. Que você vai, o que precisar para fazer, porque você vai fazer. São muitas horas. Então, a partir do momento que você... E uma anestesia dura esse tempo? Dura. A anestesia é muito moderna, Mari. Anestesia. Eu tenho mais medo da anestesia do que da cirurgia. Todos nós, né? Eu tenho amiga que já sofreu com o negócio de cirurgia, anestesia. Todos nós temos medo. Eu brinco com anestesista, eu morro de medo de vocês. Mas eles são muito seguros. A gente tem uma equipe de grandes profissionais aqui em Brasília, isso aí eu posso falar. E normalmente as anestesias para uma cirurgia dessa são locais ou sedação total? Geralmente são gerais. É melhor. Ou se não na clínica, as clínicas, clínica é permitido cirurgia plástica. Você não está fazendo nada errado. É muito legal. Na clínica, mas são cirurgias menores. Sim. Então você faz uma mama, você faz um abdômen com lipo. Você não vai fazer uma cirurgia muito grande, né? Aí na clínica são peridural. É peridural. Aí você vai falar assim para mim, qual que é melhor? Aí eu vou te responder. O que você... Quando você desenha, porque você desenha. Quando você oferece ao seu cliente, você não oferece aquilo que você achou que você fez melhor. Sim. A gente sempre quer oferecer o melhor da gente. Claro. Então, o anestesista, ele oferece o que ele faz melhor. Então, os anestesistas de clínica, eles são super treinados a fazer peridural. Então, eles fazem aquilo, tem clínicas aqui em Brasília, que eles chegam a fazer 25 peridurais num único dia. Eles fazem com excelência. E nos hospitais, como eles são vários, são muitos, eles geralmente fazem geral. Então vai depender de onde a gente está trabalhando, se no hospital ou se na clínica. Eu acho que tem muito a ver também com o organismo, né? Essa coisa da anestesia. Pode ser um choque, alguém que já tem alguma predisposição, não? Não, porque tem teste também, né? A gente nunca sabe. Eu brinco muito assim,
com os meus pacientes que a gente não está indo cortar cabelo, né? A gente está indo para uma cirurgia. Aí a pessoa já chega, é de alto risco? Normalmente não. Por exemplo, a mama é um procedimento. Mas toda cirurgia é cirurgia. A gente não pode banalizar. Porque tem um organismo. A gente não sabe. Acho que você tem que estar bem, você tem que estar zen. Você tem que entrar numa cirurgia com a cabeça muito tranquila. Pronto, Mari. Você falou o que você não pode ir para uma cirurgia com problemas e eu acho que aí... Eu acho que assim, você emana energia. Eu acredito nessa coisa energética. Então, quando você entra numa cirurgia leve, tudo flui. É impressionante, as coisas fluem. Tem paciente que fala assim, chega lá no consultório e fala, doutor, eu morro de medo de morrer, eu vou morrer. Eu falo, não opera. Porque se você morre, você acabou comigo. E eu só gosto de cirurgia plástica, porque eu amo a cirurgia plástica. Então, você tem que acreditar que você vai fazer aquilo e vai dar certo. E aí, você tem que emanar essa energia boa. Do universo. E é impressionante, Mari, as coisas fluem numa facilidade. Você já tem que ir falar, vou ficar mais linda. Exatamente, eu vou feliz, eu vou sair feliz, é um procedimento, é legal. E a gente voltando a falar de lipo, a gente ajuda tanta gente, Mari, tanta gente com a lipoaspiração. Que é inacreditável. A autoestima da pessoa. Como a gente resgata a autoestima das pessoas. E isso é muito importante, porque saúde é o bem-estar físico e mental, né? É tudo. Isso que eu estava até te falando. Quando você faz, pelo menos, eu tô doida para fazer a face, né? Então, assim, eu acho que eu vou mudar comigo mesma. Porque tem coisas que a gente quer modificar e a gente às vezes vai protelando. Mas eu tenho certeza que a hora que eu fizer, acho que vou mudar, vou ser outra pessoa. Vai mudar, porque você vai se olhar e vai gostar da sua autoimagem. E quando a gente gosta da autoimagem, as mudanças são importantíssimas. Eu escuto isso muito, eu aprendo muito com os meus pacientes. E às vezes eu escuto relatos maravilhosos. Às vezes é comum, por exemplo, uma vez eu escutei, isso me marcou muito. Eu operei uma médica, que é até minha amiga, e num dia num bar, ela disse assim, a plástica salvou meu casamento. Olha. Mas a plástica não salva o casamento de ninguém. Aí ela completou a frase dela. Eu mudei. Eu comecei a me gostar mais. Não que eu não me gosto, eu me acho ótimo, mas eu acho que cada vez que eu puder fazer melhor para poder, igual minha malhação. Então, assim, eu me sinto bem fazendo alguma coisa assim. Exatamente. A autoestima da gente, ela alavanca muitas coisas na vida da gente. Exatamente. Então, ela falando que ela mudou com ela. E quando ela mudou com ela mudou na forma de levar o relacionamento. E isso aí deu uma guinada na vida dela. Então, a gente tem muitos relatos muito bonitos e importantes de melhora na autoestima, que pessoas que estão... Uma mama que a pessoa faz já muda. Muda muito. Muda muito, Mari. Como a prótese de mama é importante para tanta gente. Aumenta tanta autoestima, os pacientes botam um decote, se gostam, curtem, colocam um vestido de casamento, se acham lindas, elas mandam as fotos. É muito legal, é muito bonito. As pessoas ainda continuam colocando muita prótese? Mari, diz que tem uma doença que é a prótese. Pode dar uma doença autoimune, existe isso? Hoje a gente sabe que a gente tem a síndrome de Eisia, né? Pois isso é um assunto complexo. Eu nunca tinha ouvido falar, agora ultimamente tenho ouvido falar. Isso é um assunto extenso. O que é a síndrome de Eisia? Bom, a síndrome de Eisia é uma síndrome metabólica que você tem de alguma coisa externa ao seu organismo que foi implantada no seu organismo. Corpo estranho. Então, ela pode fazer... você vai ter fraqueza muscular. Só que a síndrome de Eisia, ela pode ser dada por um implante dentário, pela vacina. Qualquer implante. Vacina também? E pela prótese de mama. De uns 2 anos para cá, a prótese de mama virou um vilã dessa história. Eu tenho ouvido falar isso. E aí você tem grupos de WhatsApp americanos que falam muito de explante. E isso está chegando ao nosso país, está chegando ao Brasil. Então, a gente começa a atender muitas pacientes querendo tirar a prótese de mama. Bom, vamos lá. Então, o que são os sintomas da síndrome de Eisia? Mialgia, miosite, artrite, artralgia, perda de memória, distúrbio de sono e 3% de distúrbios neurológicos. Bom, traduzindo,
é dor muscular, dor nas juntas, alteração no sono e algum distúrbio neurológico. O que a gente sabe? São sintomas muito inespecíficos. E a verdadeira síndrome de Asia é raríssima. Ela é raríssima. Ela não é uma coisa comum. Aí você fala assim, era uma pergunta que você poderia até me fazer e você faria, você diz assim, tem algum jeito de rastrear para saber se eu vou colocar prótese e vou ter a síndrome de Asia? Infelizmente, nós não temos. Nós não temos esse jeito de rastrear. É porque o corpo desenvolve, né? O corpo desenvolve. Porque se é uma doença, talvez até autoimune, né? É autoimune. É uma reação imunológica do organismo. Você não tem como saber. Então, o que a gente sabe é que algumas pacientes se tiram a prótese e ela tem melhora dos sintomas. Entendeu? Tem até uma variante agora, Mari, que chama SIGBIG. É um nódulo do lado da prótese causado pela síndrome de Asia. Então, isso aí... Mas diz que quando se a pessoa, vamos supor, se ela adquire essa doença, na hora que você tira o implante, você acaba com a doença. Você acaba com a causa, né? Mas isso é verdade. Isso é verdade. Mas, assim, a gente falando de prótese de mama, eu queria deixar isso muito claro, isso é muito importante. Porque o que acontece? Uma paciente de estética, ela tem o livre-arbítrio de escolher se ela quer ou não a prótese. Sim. Ela tem esse arbítrio. Mas nós temos a reconstrução de mama, que são as pacientes do câncer de mama. Que é com a prótese, né? Que é com a prótese. E essas pacientes, ela tem a minha cabeça e a sua. Ela não tem outra cabeça. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao condenar a prótese de mama, porque a prótese de mama ela já está há mais de 50 anos no mercado. E agora que nós estamos falando de produtos. Quando você faz uma plástica de mama, sem a prótese, o peito não fica bonito. Não. Ele não fica aquele peito redondinho. Ele não dá formato. Ele não fica redondinho. Que é o que eu acho que compõe o corpo num todo. Exatamente. Né? E o peito, ele é muito... Os seios são muito importantes, eu acho que na harmonia. Exatamente. Né? E quando você não tem a prótese, ele fica meio instalado. Exatamente. Então, o que a gente tem feito hoje? Eu, em particular, tenho informado muitas pacientes. Eu mostro tudo, eu informo. Assim, particular, a síndrome de Asia verdadeira é muito rara. Ela é muito rara. Aí, você tem uma outra característica das nossas pacientes, que alguma paciente colocou a prótese de mama, vamos botar lá na década, em 2005, 2006, 2007, por influência da amiga. E ela nunca quis um corpo estranho no seu corpo. Então, ela começa, eu não quero esse plástico dentro de mim. E aí ela começa a falar que ela tem a síndrome de Asia, mas na verdade ela não tem a síndrome. Ela não se adapta à presença de um corpo estranho no seu corpo. E isso tem que ser deixado muito claro, porque claro que a síndrome existe. Quem falou sobre ela foi o Strogen, e ele é um profissional reumatologista muito sério. Só que ela é muito rara, entendeu? E a gente não pode condenar essa prótese, principalmente por causa das pacientes de câncer de mama. Com certeza. São as que mais sofrem, né? Agora, nós temos recebido... A mastectomia é terrível. A gente tem recebido muito paciente no consultório com mamas lindas que querem tirar a prótese. Estamos recebendo. Por conta desse... que está se alastrando. Por conta da síndrome de Asia. Mas você vê, isso aí já é uma coisa que eles estão falando agora. Mas se ela já existe desde muito tempo. Desde que você colocou uma prótese, exatamente, né? Desde que você colocou. Não mudou. Eu já coloquei, já troquei. E hoje está na hora de trocar de novo. E não consigo ficar sem. E tem a prótese também de glúteos, né? Até queria perguntar sobre essa prótese. Hoje se usa ainda a prótese nos glúteos ou é só preenchimento de gordura? Qual o melhor? Hoje, o grosso que a gente faz é o preenchimento de gordura, né? É mais natural, Mais natural. Mas a prótese glútea, ela tem uma indicação absoluta, que são aquelas pacientes jovens, bem jovens, 17, 18, 19, 20 anos. Que não vai cair. Que não vai ter a queda da parte inferior do glúteo. Porque a prótese de glúteo, ela só pode colocar acima, por causa do nervo ciático, né? Então, ela só pode ser colocada acima. Então, por causa disso. Por isso que a gente vê algumas fisiculturistas aí famosas com aquela
Aquilo não é natural. Não. Aquilo é uma prótese, a gente. Exatamente. Uma prótese. Mas ainda se usa muito. Mas, quando você coloca a prótese glútea, o fisiculturista, você sabe que ele não pode mais fazer nem transpor, nem agachamento em barra. Não? Não, porque corre o risco de deslocação da prótese. Olha... Mas é engraçado que eu acho que não fica natural, porque a pessoa faz assim, parece que ela faz um negócio... porque o músculo contrai, né? O músculo contrai e contrai a prótese. O músculo contrai e faz uma contração da prótese. Então, melhor preenchimento de gordura. E dá um contorno bonito? Dá. Hoje as coisas vão mudando e a gente vão dando nomes a elas, né? Então, um colega nosso do Rio de Janeiro, com a Sansão, ele padronizou uma técnica de MD Codes glúteo, que é uma harmonização, porque a técnica da harmonização facial são os MD Codes. Esses MD Codes são os fios? Não, é o ácido hialurônico, a forma que coloca. E aí esse nosso colega do Rio de Janeiro, ele preconizou o MD glúteo, né? Então a gente hoje enxerta o glúteo todo e a gente tem feito trabalhos lindos em glúteos. Olha que bacana. Nós temos, agora, quando a gente trata de gordura, e isso é o grande problema da gordura, a gente sabe que de 100% que a gente coloca, uma média da pega da gordura é de 40 a 60. Claro, você pode ter absorvendo. Por causa da absorção. Claro que você pode ter uma absorção completa da gordura, que é mais raro. Você pode ter ficar a gordura completa no glúteo, 100%, que é muito raro. E uma média da pega de 40% a 60% da gordura. E não dão estrias e celulites, não, essa gordura? Não. Estria não, mas eu penso na celulite. Não. Já que é gordura, né? Não, sabendo colocar não dá. Não. E você tira essas gorduras do próprio corpo e vai... Geralmente a gente tira do flanco, do abdômen, face interna da coxa, e aí a gente injeta no glúteo. Isso é muito comum. É, né? Muito comum. E o tempo de recuperação de um glúteo desse? Quando a gente faz, geralmente a gente está associado com lipo, né? Então, tem muita paciente que faz abdômen com lipo e coloca o enxerto glúteo, entendeu? Então, o tempo mais ou menos aí, vamos botar assim, de uma cirurgia, 21 dias. Agora, só de lipos, quando faz só lipo com enxerto, 10 dias, mais ou menos. É rápido? É rápido. É muito rápido. É rápido. E o enxerto, como ele é colocado, ele fica ali, ele não tem pontos, ele não tem nada... Ele interfere muito pouco. Entendeu? Vamos falar um pouquinho de face? Vamos lá. Adoro. Porque, assim, eu acho que tem muita gente fazendo face, mas as pessoas estão perdendo um pouco a noção. Com a harmonização facial ao invés da plástica. Né? Eu penso, né? Quando você já tem muita pele, eu acho que a harmonização ela não dá o mesmo efeito de uma plástica. Eu acho que o ideal seria a plástica, não que eu não sou contra a harmonização, eu acho que a harmonização tem que existir, mas eu acho que depois de uma idade, se a pele sobra, acho que o ideal é a plástica, né? Vamos lá. A face é o processo de envelhecimento facial, né? Sim. O que faz parte do processo de envelhecimento facial? A perda de gordura, né? Sim. E aí você começa a ter queda do músculo da face, e ter queda da pele da face. Certo. Então a pele começa a cair, e aí começa as linhas de marionete, o supranajugal, e aí a queda do platisma, que é uma queda muscular e uma queda da pele. Certo. E aí os ácidos hialurônicos e harmonizações faciais e tudo isso, eles são muito legais porque são coisas ambulatoriais, né? Que a gente faz no consultório, o paciente faz aquilo ali e vai para casa. Acontece que eles vão preencher a perda de gordura facial. Então, a gente sabe que na anatomia da face, a gente tem bolsas de gordura, Mari. Sim. Então, a gente vai ter bolsas de gordura nessa região aqui malar, nessa região temporal, entendeu? E isso é o processo de envelhecimento. Quando você vai fazer o MD Code clássico, que são as harmonizações que os dentistas estão fazendo, os dermatos, esse pessoal de harmonização, você recoloca gordura, o ácido hialurônico aonde ele perdeu gordura. Certo. Então você vai colocar na região
malar, você vai colocar na região temporal, você vai colocar na linha de marionete, no suco nasjugal. Sim. Só que o problema é que o músculo, ele ficou flácido do mesmo jeito e a pele ficou flácida do mesmo jeito. E o que a gente começa a ver hoje são faces gordas com músculo flácido e a pele flácida. Porque cai. Então, a plástica, eu acho que essas coisas são maravilhosas. Mas tudo são... É o que eu falei bem lá no início, que tudo é indicação e tratamento, né? Sim. Tudo é diagnóstico e tratamento. Se você tem um diagnóstico de flacidez facial, com queda do platisma, com queda da musculatura da face, o tratamento é a cirurgia facial. E depois a harmonização, no caso. E depois você faz a complementação com a harmonização. Sim. Porque uma coisa, ela não substitui a outra. Sim. Entendeu? Você faz geralmente as duas coisas. Uma coisa, hoje a gordura tá na moda, né? A gente faz o enxerto glúteo e a gente tem feito muito, a gente brinca que é a harmonização com a própria gordura. Então, durante o transoperatório, a gente colhe gordura e faz a injeção da gordura na face também. Então, a gente faz a injeção... Mesmo se a pessoa for fazer só a face, mas você tira a gordura e faz a injeção na face. Então, quando a gente faz a cirurgia facial, a gente vai tratar o pescoço, que é um lugar que a gente sempre lipa. A gente vai costurar o músculo do platisma para melhorar o ângulo da mandíbula. Então, o que é o platismo? O platismo é essa musculatura que a gente tem aqui no pescoço, que a gente vê um afastamento com a idade. Então, a gente vem aqui, faz uma sutura que isso aqui vai melhorar o ângulo da mandíbula. Entendi. E aí depois a gente vai fazer aquela incisão clássica, que é aqui na região da orelha, e aí entra aqui até dentro do cabelo. No passado a gente fazia muito aqui, olha. Só que aqui, quando você faz muito, se o paciente tem essa costeleta alta, você vai aumentando essa distância entre o canto do olho e a linha pilosa. Olha que interessante. Aí você vai aumentando essa distância. Aí fica com o rosto... Fica meio estranho, você se lembra? Então hoje, eu falo, já tem uns 10 anos, a tendência é sempre colocar para fora do cabelo, para diminuir esse alargamento entre o canto do olho e a linha pilosa. Sim. E aí quando você faz a face, você faz o tratamento da musculatura facial. Uma plástica bem feita, ela vai divergir entre todos nós como trata a musculatura facial. Então, você vai reposicionar essa musculatura facial. Sim. Que é esse reposicionamento que vai variar entre cirurgiões. Entendi. Entendeu? Num passado, que aí vai muito de técnica do cirurgião plástico, e das escolas e da experiência, e da própria indicação do paciente. Então, por exemplo, você só tirar a pele não é legal. Porque o músculo está flácido e você vai continuar com aqueles sulcos. Então, você vai costurar a musculatura da face. Costurada. Entendeu? Hoje, quando você tem pacientes muito gordinhos, que tem uma face muito gorda, emagrecem muito. Aí a gente tira um pouquinho desses mais e faz o que a gente chama de mastectomia. Entendeu? A gente faz essa mastectomia, tira um pouquinho. Que é o que dá aquele... Que é o que dá a levantada da face. Entendi. Entendeu? Então, aí a gente faz a face e a face geralmente vem acompanhada dos olhos. Porque senão você fica com a face nova e o olho velho. Não realça. Assim, não realça. Porque quando a gente olha 360, né? Então, aí depois aí a gente faz os olhos também. Entendeu? A gente faz os olhos. E hoje a gente tem a tendência logo depois de fazer os enxertos de gordura. Por baixo das nessa parte. Aí a gente faria os enxertos de gordura na bolsa malar, na bolsa temporal. Lábios, né? Lábios, tem gente que enxerta os lábios. Entendeu? O lábio, ou você pode colocar uma fitinha de músculo, ou você pode colocar uma fitinha de músculo, ou você pode fazer o enxerto de gordura, ou você pode fazer o ácido hialurônico. Ou seja, para tudo tem jeito hoje. Tem jeito. Tudo tem jeito. A gente consegue fazer continuar jovem,
né? Exatamente. É lógico que sempre aliado a uma boa alimentação, né? Até porque para você passar por um procedimento desse cirúrgico, você tem que estar muito saudável, né? Tem, Mari. Tem que estar muito saudável. Você tem que estar no seu momento adequado para a plástica, né? Então, a gente, quando vai operar um paciente, você vai fazer uma bateria de exame de sangue nele, principalmente se ele é diabético, se ele não é diabético, se ele fuma, se ele não fuma, porque são coisas que interferem com a cicatrização. O cigarro interfere muito, O cigarro né? interfere muito, porque, de uma forma para vocês entenderem bem, quando a gente tem um cardiopata, que é a coronária que está entupida, o cigarro entope a microcirculação vascular. Ai. E aí ele atrapalha muito a cicatrização. Então o paciente tem que estar sem fumar, o paciente tem que estar bem cardiologicamente, ele tem que estar bem da glicose, porque a glicose também atrapalha, a diabetes atrapalha, a intolerância à glicose atrapalha. Então ele tem que estar num período adequado para poder fazer uma cirurgia. Certo. Entendeu? Uhum. Então, eu falo muito no meu consultório que um pré-operatório bem feito, ele é tão importante quanto um transoperatório e um pós-operatório. Porque se você se prepara para operar, tudo vai ser legal, tudo vai ser muito tranquilo. Certo. Agora, se você faz as coisas meio atropeladas, eu vejo que é onde a gente pode ter. E essa preparação é o quê? Um mês antes de uma cirurgia ou logo em seguida? Mário, o cigarro, a gente fala que ele tem que ser suspenso pelo menos 3 meses antes. 3 meses antes. O charuto é nocivo, viu? Muito nocivo. Porque o charuto não é tragado. Mas o charuto é muito nocivo. Olha. O charuto também, uns 3 meses antes. Porque eles atrapalham muito a microcirculação periférica. Olha. Entendeu? Isso é muito importante. Então, o fumante não pode nem ser operado. Eu não falaria assim, não. Eu não falaria assim, não. Coitado do fumante. Não tem direito. Ele para. Não, coitado. Ele para pra ficar bonito. Ele para. Mas assim, se ele não consegue parar, você tem subterfúgios. A gente tem medicamento que a gente pode usar no pré-operatório para esses fumantes que ativam a microcirculação vascular periférica. E aí melhora o retorno venoso. Então, aí você prepara esses pacientes 30 dias antes, entendeu? Aí você tem mais chance de um pós-operatório mais tranquilo. Agora, bom é um atleta, né? Porque o atleta, a pessoa que tem atividade física regular. Esse é o melhor. Esse é o paciente dos sonhos, né? Esse é o paciente dos sonhos. Esse é o paciente dos sonhos. Com certeza. Eu vejo porque meu pai tem 88 anos, papai foi maratonista a vida inteira. E ele já teve o 5º AVC. Há um mês atrás ele convulsionava tipo 7, 8 vezes por dia. E ele voltou. A memória está voltando. É impressionante. Mas porque foi atleta, então a oxigenação do corpo dele, a saúde dele é uma saúde boa. Fora esses complicadores. Porque só a plástica sozinha, ela não faz o processo. O processo, ele é interligado. Inclusive a alimentação. Né? Então, você tem que ter uma boa alimentação, uma boa atividade física, cuidados diários de alimentação, de saúde, de tudo, para você chegar no processo final, que é a plástica. Entendeu? Então, são coisas interligadas. Eu até, às vezes, eu brinco que você, para ficar do jeito que a gente sonha ser, a gente tem que ter um bom cirurgião plástico, um bom nutricionista, um bom personal, um bom dermatologista e um bom fisioterapeuta para ficar lindo o resto da vida. Então, é uma associação. Você acorda de bom humor e vai dormir de bom humor. Exatamente. Você está muito bem cuidado, porque a saúde é tudo, né? Saúde é tudo na vida da gente. Doutora, me fala aqui, se as pessoas que estão nos assistindo quisessem fazer uma cirurgia com você, onde que elas te encontrariam? Eu atendo no meu consultório, que fica lá no Júlia Diné, lá no Bloco A de Amor. Aí eu tô lá. No Instagram também? No Instagram é doutoramarcia.moreira. @marcia.moreira. Exatamente. Vai estar aqui, gente, no... logo abaixo na tela a gente doutoramarcia.moreira. Aí elas podem me procurar lá. Que legal. O assunto é muito extenso, né, doutora Márcia? É muito grande, né, Mari? Antes que eu fuja, bioética.
Bioética. Bioética é uma coisa muito legal. Bioética é a ética da vida, né? É uma forma do direito e da medicina intercalarem aqueles assuntos polêmicos. Certo. E aí eu tive a oportunidade de fazer um doutoramento, que eu estou concluindo meu doutoramento em bioética pela Universidade do Porto. É um convênio que o CFM tem com a Universidade do Porto. Certo. E eu tive a chance de entrar lá. E a bioética, ela caracteriza esses assuntos polêmicos. Então, vamos dizer, um bebê de proveta, um bebê que vem para salvar um irmão. Interessante isso na medicina. A forma de encarar a morte. Então, por exemplo, o paciente terminal, a dignidade da morte. E o médico tem que estar preparado para isso, né? Mari, quando eu fiz a bioética, eu abri muito a minha cabeça, sabe? Foi uma coisa que eu me abri, porque eu sempre fui muito cirurgiã. Então, o cirurgião ele é muito voltado para o centro cirúrgico. Então, eu sempre gostei muito de cirurgia. E cirurgia é uma coisa técnica. Quando você vai para a bioética é muito filosofia, né? Tem os grandes filósofos e tal. Você abre a sua cabeça. Então, assim, qual que é o princípio? A bioética, ela tem 4 princípios básicos. Então, o primeiro princípio que me melhorou muito, até com os meus pacientes, é a autonomia. Certo. Então, eu sou de uma época da medicina que o paciente não tinha autonomia. Eu me lembro de professores que falavam assim, você vai fazer isso porque isso é bom para você. E não explicavam ao paciente. E eu aprendi assim e achava que isso era o certo. E a bioética, ela traz que o paciente tem autonomia. Então, qual que é o dever do médico? É explicar ao paciente o que vai acontecer com ele. Sim. Ele decide se ele quer. Então, esse é o primeiro princípio da autonomia. Sim. E eu vejo que depois que eu apliquei isso na plástica, a minha relação com os meus pacientes melhorou muito. Porque eu parei para escutar realmente o que eles queriam. Porque até então, como eu era muito técnica, eu achava que eu continha um conhecimento técnico e que ele não tinha muita noção técnica. Mas hoje a gente evoluiu muito com informação, com tudo. Então, o princípio... que você aprende o que o paciente, o que ele está buscando. Exatamente. Né? Ele quer melhorar em quê? O que aquilo vai agregar para ele. E, de repente, você trabalhar dentro desse princípio. Então, por exemplo, aí o outro, a bioética são 4 princípios. Então, é a autonomia, a beneficência. Então, eu, doutora Márcia, vou fazer alguma coisa para te trazer o bem. Sim. Esse é o segundo princípio da bioética, a beneficência ao seu paciente. O terceiro princípio é a não maleficência. Ou seja, eu, doutora Márcia, vou lhe fazer alguma coisa que não possa lhe trazer o mal. Entendeu? Eu posso até não conseguir te trazer o bem, mas eu não vou te trazer o mal. Sim. E o quarto princípio é justiça com equidade. Então, de uma forma geral, os princípios, isso é a bioética. É uma forma de você trazer ao paciente nos dilemas da medicina, sim, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça com equidade. Muito interessante isso. É a bioética. É quase uma psicóloga junto do seu paciente. Exatamente. É uma vertente da psicologia, né? Que você vai estudar, você vai conversar com o seu paciente, você vai ver até onde, o que ele vai se beneficiar com a cirurgia, o que ele está buscando. Muito e a bioética, ela tem uma parte muito legal aí, que é a atuação nos dilemas nos dilemas científicos, né? Sim. Que ela se junta com a advocacia. Então, por exemplo, a gente já sabe hoje que a gente tem capacidade técnica de congelar seu corpo para daqui a 60 anos você ser descongelada. Você pode. Você pode. Só que isso é ético ou não é ético? É. E aí, isso que eu estou falando aconteceu em Portugal. Mas será que a pessoa volta normal quando ela... Pois é. Como é que ela vai voltar? E a célula? Ela volta velha ou ela volta 40, 60 anos antes? Então, isso em Portugal, 4 milionários queriam congelar o corpo. Sim. E aí o Comitê de Bioética português julgou que isso era improcedente, porque não poderia ser feito.
Entendeu? Porque você não sabe como é que esse corpo vai se comportar. Quase eutanásia, né? Não é verdade. Porque exatamente. É o que a pessoa está buscando, você não sabe o resultado disso. Exatamente, isso você vai morrer agora para viver. Isso é bioética. É uma ciência abstrata. Mas é muito interessante. Mas eu acho que a medicina vai chegar lá. É muito densa. Eu acho que daqui uns tempos, as pessoas não morrem. Já não estavam descobrindo. Até vi uma reportagem outro dia como você rejuvenescer 30 anos. Pois é. Né? É porque a gente parte aí para a célula-tronco hoje, né? Impressionante isso. E a célula-tronco... Ninguém vai morrer. Eu acho que vai aumentar a longevidade, né? A longevidade vai aumentar muito. Porque eu acho que o nosso grande problema vai ser a parte óssea e a parte articular, né? Que é mais difícil de regeneração. É verdade. Eu acho que... Vai ficar com a pele bonita, mas o corpinho vai ficando curvado. Curvado. E as juntas atrofiando. Ai, gente, não, olha. Mas eu acho assim, talvez em outra encarnação, né? A gente viva para ver, para os que acreditam, né? Com certeza. Exatamente. Ai, mas eu adorei nosso bate-papo. Infelizmente, é um papo bastante extenso. É uma área da medicina muito extensa. Muito. E para um podcast só, a gente não consegue chegar. Eu adorei. Achei muito legal. A gente vai colocar um filme também aqui da doutora Márcia. Eu sou tímida e eu adorei a sintonia que eu tô com você. Eu achei muito bacana. Foi adorei. Ótimo. Gente, foi uma sintonia tão grande, porque dá para vocês verem, que quando ela chegou para ser entrevistada, nós estávamos muito parecidas. E a gente não sabia. Não sabia. Eu olhei para ela e falei, não é? Será que eu tô olhando? Não é possível. Será que sou eu? Ainda pensei assim. Mas foi uma sintonia muito boa, né? Eu acho que foi muito legal, foi muito agregador. Foi. Falar de cirurgia plástica é muito extenso, né? Muito extenso. Porque a plástica é muito grande, ela é muito extensa. Muito extenso. Mas eu acho que é um assunto de interesse. E as coisas estão mudando muito, né? As coisas estão mudando. A medicina está em avanço todo dia, constantemente. A tecnologia está ajudando. Às vezes você vê de uma mudança de um ano para o outro, muita coisa nova vai surgindo. Só essa aparelhagem tudo aí. Exatamente. Né? Foi dita. Eu espero ter trazido para vocês de uma maneira clara. Maravilhoso. Porque às vezes os pacientes chegam confusos, porque é muita informação, mas eu tentei trazer bem claro. Porque a gente vê que a pessoa quer procurar uma lipo e tá difícil para ela, que ela fala, o que eu acredito, né? Em que é realmente bom? Então, assim, o que a gente, no fundo, é muito da experiência do profissional. Então, aí ela tem que ter uma sintonia. A nossa sintonia, ela tem que ter com o cirurgião. Porque numa intercorrência, numa coisa, é ele que vai estar do lado dela. Exatamente. Eu acho isso muito legal. Eu adorei nosso bate-papo. Eu também. Amei. E eu queria agradecer muito para quem está nos acompanhando, está vendo nossos episódios aí, que eu acho que tem sido cada um melhor do que o outro. De novo, não posso pedindo para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, compartilhar esse conteúdo feito com muito carinho, porque sempre tem alguém que vai precisar escutar sobre esses conteúdos, alguém que vocês conheçam, alguém da família, alguém próximo, né? Então, vocês compartilhem, se inscrevam no meu canal. E muito obrigada, Márcia. Adorei nosso bate-papo, maravilhoso. Muito obrigada. E já se sinta convidada para um próximo, para trazer mais novidades dessa medicina tão maravilhosa. Combinado. Gente, muito obrigada, tá? Beijo, até o próximo. Beijo.